Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento? NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Utility Group, mais que um coworking. E sejam bem-vindos a mais um Pod Quente. Astrid César e a Lenema. E hoje a nossa convidada é mais que especial. Primeiro, porque é minha amiga. Segundo, porque ela é referência em marketing, venda e experiência com clientes. Já impactou mais de 4.000 mulheres com o seu curso Cabeleireira 5 Estrelas. Lu, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. A Lu lindona. E a gente quer saber esses assuntos aí, tratando um pouco dessa mulherada. O que impacta a sexualidade nesse mercado da beleza? Ai, gente, primeiro eu quero agradecer. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E, bom, falando um pouquinho de... Acho que a sexualidade, ela está diretamente ligada a como a gente se vê, né? Perfeito. Eu acho que ela está totalmente ligada a como a gente se vê. E a gente estava até falando aqui, né, antes de começar, que eu passei por uma depressão pós-parto, depois que eu tive o Miguel. E essa depressão pós-parto, ela me trouxe um momento que eu não me olhava mais, eu não me apreciava mais, eu usava qualquer roupa, a roupa que cabia estava bom, era o que servia ali. Eu lembro como se fosse hoje que eu ia trabalhar sempre com uma calça jeans, era um casaquinho da Renner que eu tinha, e uma blusinha e uma botinha. Era isso. Tudo bem, era isso. E era isso. E era tipo isso. uniforme, Quem né? me vê hoje nem acredita, né? Que eu vi. Mas era uniforme. E aí você vai se distanciando do seu lado feminino, porque é mãe, porque tem um monte de coisa acontecendo. Eu tive, né? Eu não sabia que eu tive depressão pós-parto. Eu fui saber muito depois. E o que foi bacana nesse processo, que foi assim, foi uma busca. Eu entendi que eu precisava me encontrar. Eu precisava me resgatar o meu feminino. E, às vezes, a gente está tão imersa naquele momento de depressão, de não se gostar, de não se olhar, nem se olhar no espelho direito, Sim. que a gente vai se afastando muito disso e a gente não sabe como buscar. Eu sempre falo que, assim, a nossa mudança, ela tem que vir de dentro para fora. Mas, às vezes, a gente precisa do que a gente chama de o reforço mecânico. E o que é esse reforço mecânico? Eu falo que, assim, a gente precisa se obrigar a fazer determinadas coisas porque elas vão nos fazer bem de alguma forma. Exemplo. Então, vamos supor que a gente fala de academia. A gente sabe... preguiça, né? Mas a gente tem que ir? Eu não sei, eu tenho. Não, ele é como se fosse um Funciona, medicamento, né? né? Isso aí, cara. Levanta e vai. Não tem outro jeito. Ainda mais pra quem já passou dos 40. Mas passou dos 40, a conta vem. E isso aconteceu comigo, eu entendi que, além da busca interior, eu precisava de ferramentas mecânicas para poder me trazer de novo, resgatar esse meu lado feminino. E aí eu falei assim, bom, então agora eu aprendi a me maquiar. Então foi a primeira coisa que eu fiz. A maquiagem, ela me trouxe esse resgate de autoestima. Ela tem isso muito forte, Muito né? forte. E eu me arrumar. Então, mesmo eu não querendo, mesmo eu não estando afim, eu me obrigava a me maquiar e me arrumar. Então, eu tomava banho, eu separava a roupa antes, que era para já no meu cérebro não dar desculpa de não fazer. A roupa não tá lá, não vou colocar mesmo. Tudo preparadinho, né? Tudo preparadinho, então já separava a roupa, eu já separava o que eu ia usar de acessório e tal, e eu saía do banho maquiada, do jeito que eu sabia fazer. E aí, gente, quando você já tá maquiada e arrumada, o seu cérebro, ele já vai ativando outras coisas, ele vai ativando as sinapses ali, vai liberando outros hormônios e automaticamente você fica diferente. E você tem um aquelas estado coisas que você... me maquiei para ir num casamento. Então, você recebeu elogio. E tudo aquilo ali já ficou ancorado, né? Exatamente. É muito legal. É a mesma coisa quando a gente coloca uma roupa diferente, colorida. Às vezes está num dia triste, você sai daquele sóbrio e coloca uma roupa colorida. Isso já eu uso muda o seu muito estado. vermelho nisso. Porque Seu a estado dia tá nublado. Aí vou colocar um vermelho para dar vida nesse dia. Uma Muda o estampa. estado de espírito da gente, muda. né? Então, isso foi muito importante para mim e eu acredito que isso tem tudo a ver, porque eu vejo que, assim, muitas cabeleireiras, elas vendem beleza. Elas vendem embelezamento. Elas vendem autoestima, mas elas mesmas não estão nesse estado. E não adianta, como é que você vai vender aquilo que você não é? Como é que você vai falar para uma cliente, olha, invista
em embelezamento, invista no momento de autocuidado, se nem você está se cuidando. Então, isso é uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas. Assim, E daí não passa uma coerência. não é coerente. Não é coerente. E outra, não é valorizada. Porque, independente, você pode falar o que você quiser, mas o que eu acredito é a imagem vende. A imagem vende, não tem como. Se você está arrumado ou não. A gente até recebeu, né, um doutor que é mastologista aqui com a gente, e ele falou que, mediante algumas situações, o que mais afeta as mulheres é o cabelo. Às vezes nem a perda da mama, é o cabelo. A perda do cabelo. Primeira Caramba. preocupação que vem é, vou perder meu cabelo? Como que eu vou ficar careca? Porque é um símbolo, né? É um símbolo. E olha o poder que essas mulheres, essas cabeleireiras têm na mão, sim. né? De transformar a vida dessas outras mulheres através do cabelo. E ele é uma ferramenta de sensualidade. Quando a gente está na Sim. época já de paquera, né? A gente mexe no cabelo, né? Não tem essa coisa? Tem, sim. Eu lembro que meu filho esse dia falou assim, mãe, a fulana vem falar comigo. E ela fica assim, ó. Não sei o que. Eu falei, Tá querendo, tá querendo. Gente, Tá Miguel, jogando. eu conheci Miguel, Tá jogando neném. gente, 10 anos, já tá quase... Hoje em dia as crianças estão Precoce. precoce na pré-adolescência, o negócio tá quente ali. Mas, enfim, eu acho que isso é extremamente importante para a gente se sentir bem, porque a gente precisa se sentir bem. A mulher, quando ela tá bem com ela mesma, mesmo que às vezes obrigando, mesmo fazendo uma coisinha forçadinha, mas você muda o seu estado de espírito, gente, não tem como você não se sentir mais sexy, não tem como você se sentir mais bonita, as pessoas vão te elogiar. Isso automaticamente já mexe com o seu libido, mexe com tudo, né? Sim. O sorriso, né? A gente estava até conversando sobre isso. Sobre o sorriso. O que o sorriso, existem exercícios para você poder sorrir. Existe. Porque você muda toda a sua sinapse ali e você sai de um estado para outro em questão de segundos. A gente pode até falar isso, questão de segundos, né? Você sabia que existe, no telemarketing, embora as pessoas não estejam vendo, mas é indicado as pessoas sorrirem quando estiverem falando no telefone, porque quando você sorri, você ativa mais de 12 músculos da face e o seu tom de voz sai diferente. E a pessoa que está lá do outro lado, ela está ouvindo a sua voz, mas com um sorriso. E aí a voz sai Exatamente, diferente. perfeito. E aí você ativa essa conexão mais empática, mais amorosa. Faz um rapport, mesmo que seja via telefone, né? Eu Exatamente. tinha uma menina que trabalhou comigo e ela era muito séria. E eu falava assim para ela, fala sorrindo. Falei, põe um sorriso, agora você começa a falar. Porque muda completamente. Porque o que eu recebi de feedback dela? Que ela era antipática. Só que ela não era antipática. Ela Então, só não assim, tinha- é prova viva, né? Ela só não tinha... não era agradável, porque era sério. E isso mudou, impactou na vida dela e mudou na vida dela. E falando em mudança de vida, como é para tuas alunas quando você chega e mostra para elas que elas precisam cuidar delas para cuidar do outro? Você tem alguns casos que você pode contar para a gente que impactou, inclusive, na maneira da sensualidade dela mesmo? Nossa, tenho. Eu falo assim, causa impacto não só na vida delas, assim, pessoal, mas vida casal. Assim, é uma mudança que você vê e você fala assim, meu Deus, como assim? E tem. Porque o que acontece? Primeiro, essas mulheres, elas passam pela transformação mental. Né? É aquela coisa do conhecimento de dentro para fora. Segundo, elas passam por uma transformação de conhecimento da comunicação delas, comunicação não verbal e verbal. A Sim. comunicação não verbal tem a ver com a imagem. Quando elas entendem que o processo, a valorização que elas esperam dessas clientes tem que começar com elas, aí ela fala, opa, peraí, não dá para eu atender mais de chinelinho, não dá para atender mais de qualquer jeito. Coquinho, Com biruquinho. coquinho, que eu falo, bota o piranhão no cabelo, pelo amor de Deus, me dá tal negócio quando eu vejo. E aí ela já sabe, você já virou a nossa brincadeira ali, né? Ela fala, se eu encontrar a aluna com um piranhão no cabelo, com 3 dedos de raiz, vai levar eu falo que vai levar uma bronca de amor que eu dou nelas ali, né? Porque é isso, a mudança ela é muito grande. E tem mulheres que, assim, relatam para mim, as minhas alunas, a mudança ela é tão grande que afeta a vida sexual delas. Fala, olha, Lu, hoje meu marido me olha, eu percebo que ele me elogia. Isso para ela é gostoso. Ela começa a se sentir vista, né? Começa a se sentir mais desejada. Mas, na verdade, começou tudo dentro dela. Eu tenho um Reels lá na tua... desculpa, Não, eu só ia Lê. falar que a autoestima dessa mulher que começa a se arrumar, mesmo que não quero me arrumar, que nem você falou, forçadamente, vai mudando esse estado, né? E aí vai refletindo no relacionamento, refletindo no marido, na vida,
e vai trazendo essa mulher de volta, eu acho. E ela gosta. Teve um dia que ela falou assim, uma aluna minha lá do Rio, ela falou assim, Lu, esses dias eu subi o elevador, quando eu passei na portaria, meu porteiro falou assim, olha, a senhora vai me dar licença, mas é com muito respeito, mas a senhora tá bonita. Muito bom isso. Isso é maravilhoso. O Lu, tem um Reel seu. Inclusive, aproveita, já deixa teu arroba aqui para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, por favor. Legal, é @luferraro.oficial. E tem um Reels lá que você tá na mesa com uma cabeleireira e a família. E aquilo, eu queria que você comentasse sobre esse Reels, porque para mim ele foi uma coisa que, quando eu vi, você olha, você para e fala assim, quantas pessoas não passam por aquilo? Que a mesa, como se fosse, era eu Você- ensinando isso, o Alex. Isso. Isso, olha, eu até arrepiei, porque assim, isso é muito sério. Porque assim, o que acontece? A maioria das cabeleireiras, por elas não aprenderem a vender, elas não sabem vender o serviço delas. A vida inteira, o mercado da beleza disse para ela que o que ela precisa é de técnica. Ela só precisa de técnica. Então, mais técnica, ela só vai investindo em conhecimento técnico. Só que conhecimento técnico não dá habilidade para ela ser uma empresária da beleza. Então, o que acontece? Na cabeça dela, ela não entende. Por que ela não está tendo sucesso? Por que ela tem 5, 10, 15, 20, 25 anos de profissão e ainda está Patinando ali. faturando mal, endividada, que às vezes o marido tem que ajudar a pagar as contas e acaba virando um desespero em casa. Por quê? Porque o marido começa a cobrar, ela é mãe, aí ela já está usando uma parte do dinheiro que o marido traz para casa para poder pagar as dívidas dela do salão, porque ela não consegue sustentar aquelas dívidas, e o marido começa a questionar o trabalho dela. E isso mexe demais com ela, porque não é só um trabalho, que já é muita coisa, mas é tudo que aquele trabalho traz. O trabalho, ele traz o reconhecimento dela. O trabalho traz ela se sentir viva. Então, quando ele tira isso dela, ele tenta tirar isso dela, porque eles falam, né? Muitos maridos falam assim, você tem que largar isso daí, para de fecha esse salão, você não está dando dinheiro, vai cuidar dos filhos. Como se fosse uma coisa assim, beleza, comprei isso aqui, jogo fora e tá tudo certo. Não, cara, E tudo que é por trás daquilo, tudo que né? é por trás daquilo, que não é só o trabalho, né? É toda a transformação que aquele trabalho traz. Porque, gente, o gostoso de trabalhar é quando alguém vai lá, bate no... Você vê uma transformação daquela pessoa, né? Mas essa transformação incomoda o marido também. Muitas vezes pode incomodar. Sim, ou pode. Vai ter um marido muito bacana que vai ser parceiro, ou vai incomodar demais, porque ele quer essa mulher feinha, desarrumadinha, em casa, cuidando da casa. Cuidando da casa. Aí tem também. E você sabe que, por incrível que pareça, tem aluno que começa a ganhar muito dinheiro, elas não contam. Elas guardam dinheiro. Não conta. Eu falei, não conta mesmo. Guarda dinheiro mesmo, esconde. Porque, se o marido... É bem o que você falou, né? Não tem. Não são todas. A maioria, e eu prezo pela família. Então, assim, sempre tudo que tem ali, eu falo assim, olha, a ideia aqui é você ser valorizada, para você ter uma vida melhor com a sua família, para você ter uma qualidade de vida melhor com seus filhos, para você poder realizar sonho, né? Mas, às vezes, acontece por elas vivenciarem um relacionamento machista e opressor ali, acontece isso e elas não contam mesmo. Eu falei desse Reels porque acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Quando a gente vai falar de quando você aumenta a sua autoestima, quando você passa a olhar para você, você muda completamente a sua sensualidade. Muda. Então, quando ela percebeu que não é só a técnica, que ela precisava aprender algo mais, e eu já acompanhei algumas das suas alunas com alguns depoimentos que a gente chega até a se emocionar mesmo. Emocionante. Porque você vê essa transformação, então esse impacto na vida delas, ela deixou de ser aquela coitadinha dali e passou a ser uma mulher. E isso, como você falou, né? Eu penso na família como um todo. Muda completamente, né? Muda completamente. Eu gosto bastante. E, bom, acho que você já trabalhou, você trabalha com maquiagem, Também, né? sim, Então, acho sim. que isso... Você já também viu muitas transformações muito, disso, né? Impressionante. E eu gosto de ver... Eu tenho um caso de uma aluna minha, Jezabel, que ela tem uma foto dela atendendo a cliente antes dela entrar no curso. E é uma foto dela de camisola. Atendendo a cliente de camisola, dentro da casa dela, no salão dela, na garagem dela. Se você olhar para essa mulher hoje, fazendo vídeo, você fala assim, não é a mesma pessoa. Eu quero ver, esse eu não vi. Não é a mesma Gente, pessoa. Você fala assim, que gente, não é transformação. possível. Porque você... E aí você fala assim, mas peraí, o que mudou nela? Tecnicamente falando como cabeleireira, não mudou nada. Só que tiveram outras transformações ali dentro. Aí hoje essa mulher,
usa blazer laranja, adora, vai se arrumar. Ela fala que ela é gordinha sexy. Então, ela se arruma, ela se vê, ela gosta do que ela vê, ela gosta de aparecer, ela gosta de falar. Ela fala que ela fala tudo errado, mas ela tá nem aí. Por quê? Porque ela tá com a segurança. Você vê o que mudou, dela. né? Muda A autoestima completamente. ganhou, né? Se reconheceu, Então, né? aquela libido dela tava ali morta, enterrada, a gente até recupera isso. Recupera até Vamos, isso. levanta. Bora, mulherada. Porque com certeza vai refletir na cama, né, gente? Não tem Sim. como. Ela se gosta, ela se permite hoje, ela vai fazendo errado, falando errado ou não, ela vai aceitar e vai se curtir do mesmo jeito. E ao se respeitar, né? De você se ser respeitar. como você é. E não você se vestir de um papel sem se sustentar depois com ele, né? E faz muita diferença, gente, porque assim, realmente, quando a gente tá num processo que eu vivenciei de depressão, a gente não quer nada. Não quer transar, não quer fazer nada. Você não quer. Aliás, a última coisa da vida que você quer é aquilo. Então, quando você começa a se cuidar, isso vai começando a causar uma transformação em você, porque você começa a gostar mais daquilo que você vê. Isso automaticamente reflete em tudo, né? Eu tive uma experiência, assim, você falando, e é uma coisa que eu acho que eu nunca falei. E agora me veio, você falando dessa depressão, que pode até ser que tenha sido uma depressão, porque hoje, naquela época a gente não falava tanto na Não depressão. tinha, Não tinha isso. Hoje é muito mais aberto. Mas foi quando eu tive tireoide, que eu engordei 25 quilos em 4 meses. E não entendia o que estava acontecendo comigo. E fazia exercício e ficava sem comer, não tinha ânimo. E eu sentava na cama, gente, abria o guarda-roupa e eu chorava, porque as roupas não serviam mais. Então eu lembro que eu fui para a praia, comprei uns vestidos de saída de praia largo e eu só usei isso. Simplesmente eu usei isso por um bom tempo. Até eu descobri a tireoide, mas eu falei assim, calma aí, eu tenho que começar a adaptar agora a novas roupas. Porque eu vou ter um tempo para poder, nunca voltei a ter o meu corpo. E agora, muito provável que depois dos 50 eu não vou voltar mesmo. Mas hoje eu me amo exatamente como eu sou. Aí eu tive que remanejar e aprender. Então, essa coisa da roupa faz muito sentido. Porque eu tive que começar a comprar outros looks e não só andar com aqueles vestidos largão e jogada, porque... Jogada. Nossa, chorava. E a gente faz isso, né? Você vê, você nem lembrava disso. E eu Não acho que lembrava. isso era um processo de depressão. É porque às vezes a gente tem uma ideia da depressão como só aquelas pessoas que ficam na cama. Né? Ai, porque eu tô de cama. Não. Esse processo da gente olhar no espelho, nem conseguir se ver direito, não se arrumar, não sentir vontade de se animar, não sentir vontade de ter relação, não sentir desejo. Para mim, isso é o processo de depressão. Só que como isso não é muito falado, a gente tem na nossa concepção aquela depressão da pessoa camada e não sai do quarto e não sei o quê, a gente não se considera nesse processo, que foi o que aconteceu comigo e que deve acontecer com muitas Sim. outras pessoas. E hoje, graças a Deus, se fala mais sobre isso, né? Antigamente nem se falar, nem A tinha. gente era julgada. Né? Tinha muito julgamento. Que era, Você não pode ficar assim. Não, e tinha conta pra pagar. E tem não sei o quê. A gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem, mas tem também os outros sentimentos que fala da tireoide, né? Tem os outros sentimentos que vêm junto também e que são hormonais. Sim. Né? Principalmente do pós-parto, que você tá ali com um bebê. Ainda mais quem é mãe de menino, que tem toda a testosterona ali, né? Sim. Você tá entupida de hormônio. De uma hora para outra, tira. A criança saem todos os hormônios juntos. É verdade, eu não tinha pensado na ligação eu não- do menino com a menina. Você tá com a testosterona lá em cima. Sim. De uma hora para outra, acabou, zerou. Então, a mudança é muito brusca, né? E são os hormônios que você não conhecia. Porque você tinha estrogênio, você não tinha. Sim. Você tem pouco de testosterona. Mas quando você tá com um homem dentro de você, com um menino, um homem não, mas do sexo masculino, você tá com outros hormônios. Então, isso pesa demais, gente. Eu acho que tudo influencia, mas principalmente você se olhar no espelho e se gostar, olhar para você mesma e gostar daquilo que você vê, eu acho que é a maior transformação. E com certeza o cabelo, gente, é a coroa, né? É a coroa. Não tem como, é a coroa. Por isso que elas ficam tão impactadas no processo de câncer quando tá nesse processo de perda de cabelo, né? Eu tenho uma amiga que passou por isso, ela falou assim, Lu, eu lembrei disso agora. Ela falou, não tinha problema nenhum. Agora, pode tirar, pode fazer. Mas o meu cabelo eu não quero perder. E se vê como é importante, né? O papel que você faz ensinando outras mulheres para levar para outras mulheres. Porque a gente vai falando, é uma rede. É uma onda de amor. Exato, é uma onda de amor. A corrente É uma do onda de bem, uma onda de amor, é verdade. Porque a gente sabe, né? A gente é vendedora há muitos anos. E a gente sempre foi da escola lá atrás, daquela venda a qualquer custo, né?
Sempre a gente veio dessa escola, dessa venda sangue nos olhos, né? Só que depois de um tempo a gente começa a perceber que não precisa ser assim. Não. Que pelo contrário, a melhor venda é a venda com amor. Sim. É onde você tem a empatia pelo outro. Tem empatia e tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Eu acho que isso é primordial para quem é homem ou mulher de vendas, né? É. E eu falo que as profissões andam mudando tanto, e essa eu acho que é uma que nunca, ela vai aprimorar. Mas nunca a gente vai poder tirar alguém que é aquela pecinha que leva o amor através de um produto, de uma experiência, de um serviço. Eu gosto bastante, e é o que eu ensino para as alunas, né? Eu falo assim, gente, é a venda com amor, é a venda humanizada. É onde você olha para o outro, você se coloca no lugar do outro, gera empatia. Hoje mesmo, eu estava falando áudio lá para as alunas, falei assim, ela fez uma pergunta para mim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, faz o exercício da aluna, da cliente. Essa cliente está com você. Como que você se sentiria? Ela está falando de brinde de Dia das Mães. Tá. Se ela dava um brinde de Dia das Mães assim ou assado. Eu falei assim, cara, você tem uma cliente que é normal, de dia a dia seu. E tem a cliente que comprou um combo especial do Dia das Mães, que você vai oferecer uma experiência diferente no seu salão. E você vê aquela cliente do dia a dia, você é a que comprou o combo de R$350, R$400. Você vê a outra que está fazendo uma sobrancelha de 40 e está ganhando o mesmo brinde que você, faz sentido? Não faz. O seu investimento, e essa cliente, ela tá te dando mais. Então, você tem que... É aquela coisa, valoriza quem te valoriza. Não que você não tem que valorizar a outra cliente. Cria uma mecânica para mas poder... cria um brinde para aquela ali, uma coisa mais... Um mimo simbólico, mas para outra, você investe proporcional àquilo. Então, e é aquilo que eu falo, se coloque no lugar da sua cliente, que é a empatia, é a venda com o amor. Para você entender como que aquela cliente pensaria e como que você pode gerar uma experiência melhor para ela. E agora, falando em sensualidade, o que é sensualidade para você, Lu? Ai, Astrid, eu acho que a sensualidade para mim, eu vou ser muito, muito honesta. A sensualidade para mim, eu preciso estar com dinheiro no bolso. Isso é bem cara da Lu, tá? Né? Gente, para mim, sem dinheiro no bolso é broxante. Já broxa ali, já começa o negócio, já esfriou. Porque já começa a vir problema de pagar conta, não tem dinheiro no banco, não pode pagar. Daí, para mim, já é o primordial. Eu preciso estar com dinheiro na conta. Preciso ficar com dinheiro no bolso, dinheiro na conta. E eu acho que me sentir bonita. Eu gosto de me olhar no espelho e me ver bonita. Eu me vejo bonita todos os momentos, todos os dias? Não. Sim. Não. Mas o me olhar no espelho, me sentir bonita, passar um batom vermelho... que, aliás, eu comecei a usar depois dos 45 anos de idade, tá? Porque eu achava horroroso. Eu sempre gostei do batom vermelho. Eu achava horroroso, eu achava cara de piriguete. Nossa, eu achava que minha boca era muito grande. E depois eu descobri o batom vermelho e foi uma descoberta maravilhosa pra mim. Assim, foi um caso de amor. Um amor e ódio, porque o batom vermelho você tem que ficar repassando toda hora, né? Não, e ele borra, que é uma delícia. Borra, dente toda hora. Mas, assim, ele é um ato sensual, ele né? Porque você mexe a boca ali, aquele batom vermelho. Então, eu gosto disso. Eu acho que me arrumar, me maquiar, passar um batom vermelho, mais dinheiro no bolso, gente, é fundamental. Mas a unha, né? Você viu que a unha dela também a unha sempre vermelha. A unha vermelha também. Virou uma marca registrada. Esses dias eu tive uma alergia. A aluna minha falou, começa a chover, assim, eu passei outra cor. Passei um nude. Luciana, que esmalte é esse? Virou mais um vermelho também. Eu gostei de usar o vermelho como essa minha marca. E também é uma marca mais sensual, né? E ela mais força, né? É forte, é muito feminino, né? É Batom muito feminino. vermelho, isso vem da história, né? É. E unha vermelha é bem sensual e sexy. E sexy. E quebrou um paradigma de que a mulher decente, vou colocar aspas, ela não podia, né? Antigamente usar. Era só as grandes artistas. Lá na década de 50 que você via aquele 50, 60, aquele destaque do batom e a boca. Mas a mulher dentro de casa não podia usar isso, não. Podia. A mãe de família, não. A mãe de família, a mãe de família. Gente, usa. Mas, aprenda a fazer dinheiro, botar dinheiro no bolso, porque o dinheiro ajuda muito. Eu falo que o dinheiro, quando você está com dinheiro na conta, com dinheiro no banco, quando você está bem financeiramente, você sabe fazer dinheiro, você reduz uma boa parte dos seus problemas. Problema de casal, problema seu. Você pode tá num dia ruim, vai lá pro shopping, compra uma blusinha. Bem caro da luta. Sou eu, gente. Essa é bem caro. Como que é essa?
Em que loja que você vai? Ah, vou na Zara, Na gente. Zara, Na Zara. na Zara. Vai lá na Zara, compra uma blusinha na Zara com blazer, gente, camisa branca, sabe? Aquela coisa chique, bacana. Você vai sentir bem, vai sentir ótimo, vai pra casa, pronto, tudo resolvido. Passa. Passa. Dá até Passou. vontade de namorar que chega em casa. Passou. Exato, gente. Você compra lá, vai lá, compra um rímel bonito, compra um batom bonito. Passou, pronto, resolveu. Tá vendo? Dinheiro ajuda. E falando em dinheiro, hoje você e seu marido trabalham juntos. A gente trabalha Inclusive, o filho no meio, gente, ele faz os vídeos que eu Faz, gente, edita, ganha dinheiro, eu pago. Ganha dinheiro, Tá Ele juntando. com 10? 10 anos, tá 10 juntando. anos. Olha Júlio, só. aniversário dele, tá juntando dinheiro pra comprar um iPhone. Então, olha, Quer comprar um iPhone, tá juntando. eu acho Você- demais isso. Eu falei, não vai trabalhar? E como é essa relação? Você trabalhar com seu marido dentro de toda a sexualidade, do que... Não só sexualidade, mas aquele dia a dia, né? Porque você está vivendo os mesmos problemas, você está discutindo as mesmas coisas e a maior parte, você está em casa. Amiga, eu não sei te explicar. Onde que fica o quente dessa relação aí, né? Eu Conta vou pra te gente. explicar que, assim, primeira pergunta que as pessoas fazem é se você briga muito com o Alex. Eu falo assim, gente, não. Tem gente que não acredita até hoje. Mas não. Mas você vai falar assim, nossa, mas isso... Cara, primeiro que eu conquistei isso junto com ele. Porque a gente estava num momento quase se separando. E a gente foi buscar autoconhecimento. A Astrid sabe Sim. disso. Hoje, eu e o Alex somos formados como terapeutas. Então, isso foi, assim, fundamental para a nossa sanidade mental como indivíduos. E também, depois, como casal. Então, isso é o ponto de partida. Então, não adianta eu querer vender aquele casamento maravilhoso que a gente tem, sim, hoje, mas que foi muito suado, muito conquistado. Inclusive, a parte de sexualidade, que a gente já passou pelos perrengues de não querer, de ficar um tempão sem transar, sem nada. Mas, assim, o que trouxe a gente, e a gente se vendo todo dia... eu não sei te explicar, mas é tudo muito natural. E a gente tem os nossos momentos. Tem os momentos que a gente fica em casa, que às vezes a gente olha pro outro e fala, estamos sozinhos aqui. É hoje, as crianças não estão. Às vezes um foi pra escola, eu fui tomar banho, daqui a pouco eu vou, opa! Então, assim, a gente tem os nossos momentos, que também é gostoso, mas tudo foi aprendido. É, eu porque gosto teve de uma falar mudança, sobre né? isso. É muito grande. Por isso, até É. puxei o assunto, porque eu acho que é muito importante. Todo mundo acha, todo é um mar de rosas dentro Não. de casa. Não, são conquistas, é um trabalho junto, é você poder conhecer o outro, né, Lê? É importante. E para trabalhar junto não é fácil, não. Tem que ter Não, e a gente ali, trabalha olha... junto mesmo. Tipo, ele aqui, eu aqui. É um do lado do outro. 24, a gente fala de tudo junto. Mas, primeiro que o Alex é quase um monge budista, né? O Alex é muito paciente. Mas a gente aprendeu a lidar um com o outro. E isso foi também aprendido. Porque como eu fiquei mais de 20 anos trabalhando no offline, vamos dizer assim, né? Trabalhando em empresa... quando eu fui para o online trabalhar em casa, eu também precisei desse processo. Pedir ajuda para poder me organizar, entender que momento, por exemplo, tem hora que eu me sinto sufocada. Aí eu ligo para elas e falo assim, gente, está na hora da gente se encontrar para a gente tomar alguma coisa. grupo de amigos tomar um deles. vinho. Por favor, sempre deixa eu desopilar o fígado aqui. A gente precisa dar uma desopilada. Ou, às vezes, por exemplo, eu vou ver uma série de manhã cedo. Eu acordo cedo, vou para academia, volto, isso aqui. Eu vou assistir uma série. E aí, obviamente, que isso, o trabalhar só para mim... é um dos benefícios de eu trabalhar para mim, que é a hora que eu quero, agora eu preciso desopilar, vou assistir um pedaço, umas 3 episódios de série aí. Então, isso, essa liberdade, né, geográfica que o online traz, isso é muito legal. Mas eu vou falar que é muito gostoso. Eu não me vejo trabalhando sem o Alex hoje. Olha que bonito. Eu, assim, de fora, Lê, eu enxergo que é muito legal, porque são papéis muito definidos. E me corrija não. se eu estiver errada. Então, são papéis extremamente definidos e complementares. Então, esse respeito entre um e outro, você vê, a Lu tem um gênio que é muito mais forte, ela é muito mais imperativo, né? Pode falar. E o Alex, não. Então, essa junção, por isso eu falo do dividir. Então, acho que vocês conseguir encaixar. E uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a sensualidade e com a sexualidade, chamada admiração. Você tem que ter. Não, tem que ter. Senão não vai. Não vai, Gente, não vai, não rola. Não, a admiração Não é rola. fundamental. E você que está curtindo o nosso vídeo até agora, se inscreva no canal, porque você vai receber as notificações para os próximos vídeos e as novidades que a gente vai rodando aqui e fluindo, né? Tudo, gente, em primeira mão. E lá no Instagram, @podquente, porque ali você vai saber dos bastidores. Tem algumas coisas legais que você encontra lá também. Então não esquece. E se você acha que esse assunto faz sentido para você, compartilha com alguém que também possa fazer sentido. Porque a nossa intenção
É mostrar conhecimento e mudança de vida, né? Exatamente. Lu, voltando aqui um pouquinho, conta pra gente como que é essa sensualidade nesses vídeos, no seu trabalho, filtro, não filtro, trabalhar com o marido o tempo inteiro, que se vê ali, como que é tudo isso pra você? Até um filtro com o marido, porque ele tá com você o tempo todo, né? Conta aí. Então, faz um tempinho que eu decidi, pelo menos assim, diminuir drasticamente o uso dos filtros principalmente nos meus stories. Os reels que estão ali no meu feed, eu até deixo com aquele filtro em Paris, só para dar um, né? Um blá. Um blur ali, dar um upzinho. Mas eu evito, filtro mesmo, que muda a minha feição, eu não uso mais. Não uso. Isso foi, assim, tirado drasticamente. E dos stories eu também tirei. Por que que eu fiz isso? Porque eu percebi que hoje, com a quantidade de mulheres que tem ali, eu tenho também um papel de ser uma influenciadora delas de alguma forma. Uhum. Então, o que eu pensei? Falei assim, gente, eu preciso mostrar para elas que aquela Luciana que elas me veem toda arrumada, que essa sou eu também. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me maquiar, eu gosto de comprar uma roupa bonita, eu gosto de me vestir, eu gosto. Só que eu também tenho a Luciana que eu acordo com olheira, que eu não acordo maquiada, eu não acordo de blush, eu não acordo com rímel, né? Eu acordo de pijama, não acordo arrumada, com o cabelo com babyliss. Então, assim, existe esse meu outro lado. E claro que o Instagram, a rede social, a gente mostra aquilo que a gente quer. Porém, o meu papel, eu entendi que eu preciso também mostrar a minha verdade. E isso também é ser sensual. Isso também, porque isso é a sua verdade. Né? Você sabe que depois que eu comecei a fazer isso, claro que não é fácil. Não é fácil, porque assim, é muito mais fácil você se ver num filtro que você se acha mais bonita. Você olhou e falou assim, uau, do que você se vê num vídeo, você vê olheira, você vê uma coisa meio budoguinha caindo aqui, você vê uma maquiagem, às vezes, tá craquelada, porque o negócio não ficou bom, porque enfim, não deu bom aquela maquiagem aquele dia não rolou. E tá, às vezes, com uma olheira, enfim. Mas eu entendi que a mensagem que eu preciso passar, ela é muito maior do que esse meu ego que tá ali. Então, eu me desprendi, porque é desprendimento de ego mesmo. Concordo. É um exercício. Tem todo dia que eu consigo fazer isso? Não. Tem dia que eu tô muito, não dá. Hoje não vai rolar. Aí eu uso. Mas de filtro mesmo, assim, de mudar. Hoje em dia, assim, é 1% das vezes que eu uso, do 100%. E eu vejo que isso tem aproximado tantas pessoas. Tem gente que me para e fala assim, Lu, eu gosto de acompanhar os seus stories porque eu vejo que você é real. Sim. Eu vejo porque você... Tava falando com a minha personal, ela falou assim, Lu, eu vejo você bonita, você tá aqui, você tá do meu lado. Mas aí eu vejo você nos stories, que eu vejo que você também tá ali, acordou, tá com a cara amassada, tá sem maquiagem, tá com olheira. Eu falei, cara, gente, primeiro que mãe já... Nasceu a mãe, nasceu o filho, nasceu olheira, né? E segue com a gente pro resto da vida. Mas eu acho que isso precisa ser falado. É a vida real, né? Porque tem tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, que aquela mulher que fica almejando ser aquela outra que tá linda, maravilhosa, com um monte de filtro, correndo atrás, coitada, porque fica lá tentando ser aquela pessoa, mas não vai conseguir. Não, e entra frustração. É frustração. Aí a libido cai também. A libido cai. Não, porque fez você seis. E não é a verdade ali. Eu acho que é muito importante. Eu estava vendo esse dia uma atriz super famosa, linda, maravilhosa, que eu acho linda também. Eu nem vou falar o nome dela aqui pra gente não polemizar muito. Polemizar. E aí ela virou e falou assim, não, porque eu gosto da beleza natural, porque agora não sei o que. Eu falei, cara, você olha pra ela, a mulher já fez 300, tem a minha idade mais ou menos, mas já fez 300 procedimentos. Tem preenchimento de boca, tem preenchimento do rosto, 500 botox, já fez provavelmente 300 lasers e vai nas melhores dermatologistas, tem acesso financeiro aos melhores produtos. Sim, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Toma os melhores colágenos, tem personal, tem não sei o quê. Não que outras pessoas não possam, isso não é desculpa. Mas, gente, o dinheiro, ele te dá acesso a outras condições que outra pessoa não tem. E ela falar de beleza natural, aquilo me irrita profundamente. Porque é mentira, né? Porque é mentira. Não dá na idade que tá. Tem que ter uma ajuda. E é lógico, todo mundo quer, né? A gente quer fazer também. Gente, lógico. Você não assumir isso. Pelo menos falar, olha, gente, eu uso sim, eu faço sim. Qual o problema? Sim, né? Aquela coitadinha que tá lá correndo atrás, vendo ela, achando que é natural, só que não. Daí você fala assim, você vê a mulher de 40, sei lá, tem 44 anos, vou fazer 47, tem 46.
Ela falou, imagina, você começa a comparar. Às vezes ela tem a pele da menina de 20. Ela falou, não tem como, não tem como, entendeu? Sem nada. Não tem como. Não existe isso. E uma pergunta que não quer calar. Você usa brinquedinhos na sua relação junto com seu marido? Claro que eu uso, gente. Ela tá fazendo essa pergunta? É, propositalmente. É proposital, Juliana. Porque, na verdade, ela sabe disso. Eu acho que isso, inclusive, daria até um outro episódio aqui com todas as amigas. Porque isso aqui é uma história nossa ali. Mas, gente, uso com o meu marido. É maravilhoso. Uso sem marido também. É tudo de bom. Eu acho que todo mundo tinha que ter. Eu acho, Lu, então, falando em acho isso. Ô, Lê, ó. Boa. Nós somos em 5 amigas. Ai, que demais. Vamos chamar elas pra gente poder bater um papo, pra poder falar dos brinquedinhos? Vamos. Porque eu vou contar, vou confessar pra vocês. A gente troca muita informação sobre isso. O que é legal, o que não é legal, como usar, como deixar de usar. Então, acho que vai ser um papo bem gostoso. Aliás, né? é bom, esse não é bom? Sabe o que podia fazer? Quem estiver assistindo aqui, podia deixar no comentário se quer ver esse episódio. Uma boa ideia. Comenta aqui, Perfeito. falando assim, ó, Boa, Lu. quero ver esse episódio das amigas. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa a gente Vai dar o que falar. Porque eu acho que a gente podia até trazer um vinho. É verdade, Eu acho. É porque a gente sempre se vai encontra, tem que ter brinde, né? Vai marcar final de tarde, vai todo mundo estar relaxadinho. A última gravação nossa. Isso, faz a última gravação com uma taça de vinho. Então, você comenta aqui se você quer saber dessa história. Toda. E eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Aproveita, se inscreva. Tá vendo aqui embaixo? A partir do momento que você clicar aí, vai lá no sininho e põe todos, porque você vai receber a notificação em primeira mão sobre todos os assuntos que nós falamos aqui. Lu, também deixa seu arroba pra gente, por favor. @luferraro.oficial. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem E é também. muito legal. Você quer algumas dicas? Vai lá, porque essa mulher, eu sou suspeita, mas ela é maravilhosa, tá, gente? Imagina. Lu, muito obrigada. Obrigada, Eu que Lu. agradeço. Foi ótimo. Obrigada a Um vocês, beijo. amei. Até a próxima com as amigas, né? Até. Até.